Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia da Bíblia. Foi falado bastante coisas aqui acerca do que foi feito hoje pela manhã, acerca das grandes histórias que a Bíblia possui. E a mensagem não poderia ser diferente. Vamos falar acerca da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A Bíblia, ela é um livro fantástico. Ela é um verdadeiro manual de vida, conduta de saúde, um manual de guerra, e ela foi escrita para fazer o homem conhecer Jesus, se relacionar com Ele e, por fim, ser arrebatado por Ele. Este é o ciclo da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, se você olhar com diligência, paciência, pedindo a Deus ali que abra os seus olhos, o seu entendimento, você verá Jesus. No livro de Gênesis, ele é o Criador. No livro de Êxodo, ele é o libertador. No livro de Levítico, ele é o sacerdote. No livro de Mateus, ele é o rei. No livro de João, ele é o Deus. No livro de Apocalipse, lá no finalzinho, ele é o Alfa e o Ômega. A Bíblia, ela foi escrita aproximadamente por 40 pessoas, 1500 anos, ali até ela ficar completa, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Mas o que torna também ela tão especial é que pessoas diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, escreveram de forma diferente, mas escreveram acerca do mesmo assunto, Jesus. Então isso mostra que ela é um livro especial. É um livro também que, ao longo do tempo, é o livro mais vendido, é o livro mais invejado, é o livro mais questionado. Todos os dias você pode olhar o Quai, pode olhar o Instagram, você vai ver alguém apontando uma contradição, querendo mostrar que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém apenas a palavra de Deus. Mas, como diz 1 Pedro 1,25, diz: a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Então, desde o início, pode vir quem for, pode tentar contra quem for, mas quando a Bíblia, ela vai resistir até que o Senhor Jesus venha. Até que o Senhor Jesus venha, todo aquele que se aproximar dela, todo aquele que abrir ela com respeito, querendo entender o seu pecado, ele vai ser purificado do seu pecado e por Jesus salvo. Então pode alguém tentar questioná-la à vontade. Deus sempre vai levantar homens e mulheres também dispostos a defendê-la com a sua própria vida. Nós vemos isso no caso de John Wycliffe, nós vemos isso no caso de John Hus, que defendeu a Bíblia. Pessoas morreram para que ela fosse traduzida e chegasse até você no seu idioma.
Deus deu inteligência ao homem para que hoje a gente tivesse a Bíblia no celular, mas a minha Bíblia física está ali. Então a Bíblia, ela tem subsistido perante o tempo. No início dessa epístola, no capítulo 3, se você ler na tua casa, Paulo ele começa a falar ali dos tempos difíceis, dos cristãos, dos maus cristãos que estão se levantando. E no nosso tempo de hoje não é diferente. Se você abrir os aplicativos de vídeo, você vai ver também pessoas ali que tentam usar a Bíblia apenas para ganhar dinheiro, tentam usar a Bíblia para poder ganhar pessoas, somente seguidores, mas não estão ali falando a verdade. Então tem gente que usa ela para todo bel prazer. E ele elenca um monte de coisas que podem acontecer, homens arrogantes. Mas ele fala para Timóteo, lá no versículo 14: quanto a tu, permanece nas coisas que você aprendeu. Então, tudo que você aprende aqui, irmão, na Assembleia de Deus Ministério Logos, permaneça, guarde dentro do seu coração. O que nós fizemos hoje pela manhã não foi simplesmente contar uma historinha, mas foi para que a gente possa guardar essas histórias no nosso coração e que sirvam de lições para que a gente possa contar às próximas gerações. Ali na construção de Neemias, no muro de Jerusalém, nós podemos ver a mão de Deus ali. Como nós vemos a mão de Deus ali, Jonatas? Tocando no coração do rei, liberando Neemias para ir lá reconstruir aquela cidade. Nós vemos Deus ali protegendo aqueles cidadãos, apesar de eles estarem armados, mas Deus protegeu e fez com que todo o muro fosse reconstruído. Nós vemos ali a mão de Deus na muralha de Jericó, uma muralha intransponível, como foi falado aqui, mais de 5 metros. Mas o poder do som fez com que ela viesse abaixo. Um homem da tribo de Benjamim, uma das menores tribos, vai procurar os jumentos do seu pai e volta com um reinado. Deus tudo tem um propósito dentro da Bíblia. Então essa foi a instrução para Timóteo. Ei, você está vendo tudo que está acontecendo, está vendo esses homens que estão tentando usurpar o Evangelho, mas você deve permanecer. Permaneça firme nas Escrituras. Que ele fala o seguinte ainda: olha, você aprendeu desde criança, então olha a importância de nós pais incutirmos na cabeça do nosso filho a nossa fé. É isso que ele fala para Timóteo: olha, você desde pequeno, você aprendeu da sua mãe, você aprendeu da sua avó, as sagradas letras. Ele estava falando ali do Velho Testamento. Mas quando ele conhece Paulo, que Paulo explica para ele, mostra que todo o Velho Testamento aponta para Jesus, ele enfim conhece Jesus. Nós devemos mostrar aos nossos filhos os primeiros passos, mostrar a Bíblia para ele, para que no momento em que ele resolver aceitar Jesus, porque filho de crente não é crente, filho de crente precisa aceitar Jesus, filho de crente precisa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, filho de crente precisa se batizar, mas para que seja mais fácil para ele precisa ter um conhecimento prévio. Então ele fala assim, para que capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a leitura da palavra, ela vai construindo em mim e em você uma fé sólida. Mas a leitura diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada. Por que a Bíblia, ela é um livro inspirado? Primeiramente porque ela vem do próprio Deus. Foi Ele que inspirou, foi Ele que colocou dentro desses homens, desses 40 personagens, Ele colocou do seu conhecimento, Ele colocou do seu espírito, Ele deu capacidade àqueles que escreveram para alcançar uma população gigante, uma população além do seu tempo, que somos nós.
Se aqueles homens eles tivessem recusado essa inspiração, eu e você não teríamos conhecido a Bíblia. Eu e vocês não teríamos conhecido Jesus. E o que diz 2 Pedro 1, 20 e 21? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Ou seja, eles não estavam lá e, vou começar a escrever aqui. Foi Deus que colocou o sentimento dele. E isso às vezes acontece comigo e com você. Nós não temos a inspiração canônica. Nós não podemos escrever e alterar nada da Bíblia. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, Ele coloca inspiração dentro de nós. Inspiração para escrever bons textos. Inspiração para pregar a Sua palavra. Porque nós lemos, nos sentimos inspirados, tocados pelo Espírito Santo. E essa inspiração você externa. Não é assim que a nossa respiração nós botamos para dentro e botamos para fora. Então o Espírito Santo ele coloca dentro de você a mensagem para que você possa externá-la a todo o pecador que está aí fora. Mas você precisa querer. E ele continua: nem de iniciativa humana esses homens foram impulsionados pelo Espírito e falaram da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer te impulsionar nesta noite. Ele quer te levantar. O ano de 2024 está chegando aí. Peça a Ele, ore: Senhor, eu quero ser impulsionado. Me leva a outras pessoas, me leva a falar do Teu Evangelho, me inspira na Tua palavra. Mas você precisa ler a Bíblia também. Hoje nós lemos o Salmo 119, 176 versículos. Um salmo totalmente dedicado à Bíblia. E tem gente que nunca leu ele todo, por preguiça, por desconhecer também. Mas este salmo, ele inspira muito a mim e a vocês. A Bíblia é inspirada também porque ela é viva. Somente algo vivo pode dar vida a um morto. Somente algo vivo pode trazer um morto novamente para a vida. E diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Somente algo poderoso pode arrancar o homem do pecado. Somente algo poderoso pode quebrar as cadeias que o homem está acorrentado. A Bíblia é o desfibrilador que traz o homem da morte para a vida. É por isso que Jesus falou assim para aqueles pescadores: ei, vem, e eu farei vocês pescadores de homens. Porque nós tiramos o peixe da água para morrer, mas Jesus tira o homem da terra para a vida, para o céu. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu quero que vocês pesquem lá naquele deserto, lá naquele mar de gente que está em pecado, e traga ele para perto de mim, que eu darei vida. Ele é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra na alma e do espírito. É por isso que nós vemos grandes testemunhos, pessoas que eram traficantes, macumbeiros, pessoas que mexem com magia, grandes pecadores, estupradores, que nós com o olhar humano, nós condenaríamos aquela pessoa na hora para o inferno. Essa pessoa merece morrer. Mas a Bíblia, ela alcança a todo o pecador, porque ela penetra lá onde eu e você não conseguimos enxergar, lá naquele pensamento que só você aí tem, lá naquele sentimento escondido, aquela mágoa, aquilo que te faz ser o que você é. Ela vai lá e penetra e quebra todas as cadeias, quebra todo o mal, entra no seu espírito, na sua junta e medula, discerne o seu pensamento e os seus desejos mais íntimos. É por isso que quando um pecador se arrepende, ele vem aqui geralmente chorando, ele vem em prantos, porque aquilo ali entrou tão profundamente dentro dele, e às vezes nós não entendemos. Por que aquela pessoa está chorando tanto? É porque você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que ela passou. Você apenas olha as cicatrizes que ela possui, mas não sabe as guerras que ela travou para ter aquelas cicatrizes. E é nessas cicatrizes, nessas guerras, que a Bíblia ela entra. Por isso que ela é viva, porque ela nos dá vida. Toda pessoa que se aproxima dela, que eu vou repetir isso, toda pessoa que se aproxima da Bíblia,
ela recebe vida. Ela recebe vida eterna. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre ela, nós entendemos o que é a vida eterna. A Bíblia é um livro inspirado, porque ela possui a forma correta como nós devemos nos relacionar com Deus. O nosso Deus, ele não se relaciona de qualquer maneira. Nós falamos aqui das histórias, mas tem uma história da Bíblia que mostra muito bem isso. A história de Uzá. A arca da aliança vinha, Davi manda trazer a arca, que estava lá perdida, ninguém queria mais. E ele manda trazer a arca, porque para Davi a presença de Deus ela era muito importante. Saul não ligava muito para a presença, tanto que ele perdeu a presença. Mas Davi, ele era um cara segundo o coração de Deus, e ele se importava com a presença. Então a primeira coisa que ele quer trazer para perto dele é a arca da aliança. Mas ele se esquece que a forma de trazer a arca era no lombo das pessoas, dos levitas. Talvez ele teria a melhor intenção, trazer mais rápido, botou num boi e veio trazendo a arca. E a história diz que a carruagem ela bate numa pedra, a arca vai cair e Uzá encosta. Foi a maior intenção dele, foi na melhor das intenções. Mas Deus o fulmina ali, porque Deus não se relaciona, Deus não se relaciona de qualquer maneira. Ele só vai se relacionar com você da forma como Ele deseja. Ele só vai ouvir a tua oração da forma como Ele deseja. Você quer se relacionar com Ele? Leia a Bíblia. Você quer aprender a forma como você vai falar com Ele? Leia a Bíblia. Você quer aprender a forma como você vai tratá-lo? O pronome de tratamento? Leia a Bíblia. Se você lê ela, todas as vezes que nos referimos a Deus é Senhor. Hoje nós temos muitas músicas que tratam de você. Para os pastores mais antigos até isso dá um comichão no ouvido. Eu tinha um pastor lá em Marabá que ele trocava as letras da música para botar a palavra Senhor quando vinha você. Relacionamento. Quer ver outra forma de relacionamento? É só você olhar para a história de Caim e Abel. Todos eles vieram e apresentaram o seu melhor. Caim, seus legumes, Abel, o seu melhor animal. Mas Deus olhou para a intenção do coração de cada um. Então a forma como você se relaciona, você tem que ver na Bíblia. E diz assim em Êxodo 34, 27, o Senhor também disse a Moisés: escreve todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você. Está no contrato, irmão. Está no termo lá que você precisa ler. Sabe como você vai comprar uma casa, vai comprar um carro que você vai financiar e tem um contrato gigante com letras miúdas ali que você não entende? Mas a Bíblia ela tem letras garrafais para que você entenda, está tudo às claras. Você só precisa ler. Nós lemos essa semana no livro de Abacuque, que Abacuque começa a reclamar lá com Deus e tal. Ele fala assim: escreve bem grandão, para que todo mundo que passar correndo possa ver. É o outdoor da Bíblia. Ei, está tudo na Bíblia. Você não vai ser enganado pelas letras miúdas, porque o contrato é bem claro. Eu quero me relacionar com você. É Jesus falando assim: ei, eu quero me relacionar com você, Sofia. Eu quero me relacionar com você, Jailson, mas da forma como eu desejo, não da forma como você quer. Está tudo nos termos. Então leia o contrato. Leia todo ele, para que você, porque lá no grande dia, tudo vai ser exposto, porque você não leu o contrato. A Bíblia é inspirada também, porque ela te mostra o teu futuro, ela nos mostra o nosso futuro. Nós aceitamos a Jesus, adquirimos um relacionamento com Ele, nos aprofundamos neste relacionamento com Ele. Está lá em Ezequiel, água nos joelhos, nos tornozelos, lombos. É o nível do cristão.
E no final, olha só, é maravilhoso. Apocalipse 19:9. Eu imagino um anjo falando assim: Ei, João, vem cá, escreve isso aqui. Escreve isso daqui porque a Assembleia de Deus Logos vai ler isso daqui lá em 2023. Diz assim: escreva isto, porque felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou essas palavras verdadeiras de Deus. Ei, eu quero ver vocês lá no casamento. Eu quero ver vocês na boda do Cordeiro. Porque ele vai falar assim: ei, vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Aqui tem morada para todo mundo. Você chegou até o final. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Esse vai ser o casamento, o melhor casamento do mundo. Vai ter premiação para todo mundo. Eu imagino Jesus chamando lá Moody. Vem cá, Moody, tu ganhou mais de 500 mil almas para mim. Tem uma casa bonita aqui para ti. É só por 7 anos, tá? Mas usufrui. Jonathan Edwards, que pregou um sermão que as pessoas, depois você lê essa história, mas enquanto ele pregava, as pessoas agarravam nos pilares da igreja porque elas estavam vendo o próprio inferno. Homens que foram usados por Deus serão galardoados. Eu tenho certeza que eu e você, no nome de Jesus, estaremos também lá em cima recebendo os nossos galardões. Mas para isso a gente precisa trabalhar. É por isso que eu estou instruindo para vocês. É por isso que eu disse que o título desta mensagem é Instruindo para a Boa Obra. Porque nós fomos chamados para isso, para fazer boas obras. No mesmo versículo, diz que ela é útil. E Paulo ele começa a falar uma série de categorias, porque ela é útil. Para que ela serve para mim e para você? Primeiro, a Bíblia ela é útil para nos ensinar, isso é claro, é didático. Todo mundo que se aproxima da Bíblia quer aprender alguma coisa, e ela quer ensinar aquilo que é certo. Então se você erra, como diz lá em Oséias, o meu povo, o que acontece? Pereceu, morreu, se desviou, saiu do caminho, por quê? Falta de conhecimento. Aí Jesus lá na frente, ele pega esse versículo e bota nas palavras dele. Vocês o quê? Não errais por quê? Não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ela ensina aquilo que é certo. Tudo o que você precisa saber está na Bíblia. Você quer ser um obreiro aprovado? Você está na Bíblia. Você quer se manter livre ali do pecado? Está na Bíblia. O Neemias leu esse versículo que falou o versículo. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Respondam. Observando a palavra. E não é só o jovem, tira esse jovem e bota o teu nome. Como Jonatas, purificará o seu caminho? Observando a palavra. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para quê? Para o nosso ensino, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que a Bíblia foi escrita? Para te ensinar a perseverar. Por que a Bíblia foi escrita? Para que naquele momento em que você se sentir mais fraco, você se lembrar das palavras que estão escritas aqui e manter o passo. Está difícil, está doendo, mas eu preciso manter o passo. Está difícil, está doendo, mas eu preciso prosseguir para o alvo. Eu vou esquecer o que para trás fica e eu vou seguir para o alvo. Eu vou seguir para o alvo. Eu vou seguir para o alvo, porque uma hora dessa Jesus volta. Tem gente que diz aí que não vai voltar. Os teólogos liberais estão enganados, vão ficar com a cara de tacho quando Jesus retornar e buscar milhões de pessoas, porque ele vai voltar. Mas ela é útil também para te repreender, para jogar na sua cara, para mostrar aquilo que é errado.
Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, o teu pecado ele é exposto. É por isso que tem gente que não gosta de ler a Bíblia. É por isso que tem cristão que fica com medo de ler a Bíblia, porque não quer ter o seu pecado exposto. Prefere manter o pecado de estimação do que pedir o Espírito Santo para expurgar e limpar aquele pecado. Diz assim: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, 6. Você não se tornou filho de Deus, como diz lá em João capítulo 1? Como os pais não disciplinam os seus filhos quando erram, não repreendem ele, assim é o nosso Deus. Todas as vezes que nós queremos examinar a Bíblia, ela vai nos repreender. Ela sempre vai te mostrar assim: ei, Sadraque, você precisa melhorar nisso aqui. Ei, Elza, você precisa melhorar nisso daqui. Ana Paula, você precisa melhorar nisso daqui. Jonatas, você precisa melhorar nisso daqui. E é sempre assim. Ela é sempre nos repreendendo. Porque, como diz a palavra, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então é melhor ser repreendido por Ele agora do que ficar aqui depois que Ele voltar e nós sermos condenados com o mundo. Porque depois que a igreja sair, aí, amigo, é só você ler. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. É taça da ira, é selo, é cavaleiro. O chumbo grosso vai comer. Imagina 1/3 da terra morrer, irmão, de fome. Depois 1/3 da terra morrer. Há umas 2 semanas, o sol estava arregaçando, não estava? Você vai ler isso em Apocalipse. O sol vai queimar a pele das pessoas. 1/3 das pessoas morrerão por queimaduras solares. É só você ler a sua Bíblia. A guerra do Armagedon, que nós estudamos um tempo aqui, a guerra de Gog e Magog, vai ser tanto sangue, que a Bíblia diz que o sangue vai bater no peito dos cavalos. É muita gente que vai morrer. Então eu não quero que você esteja aqui. E eu também não quero estar aqui. É por isso que todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu falo assim: Senhor, me corrige, me mostra. Eu quero ser melhor. Eu não estou falando aqui de demagogia, não. Eu oro todos os dias: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser usado por Ti. Então me repreende, porque eu não quero ser condenado com o mundo. Mas a Bíblia só não te repreende, ela te corrige. Primeiro ela te expõe, ela mostra para você que você está errado, mas depois ela mostra para você como fazer o certo. Salmo 119, versículo 11: eu guardei no coração a Tua palavra. Para quê? Para não pecar. Ela te mostra: aí, Jonatas, você está errando nisso daqui. É porque você está lendo pouco a Bíblia. Você precisa guardar mais a Bíblia no seu coração, que você vai parar de errar mais. É assim para mim e para você. Se você se permitir que ela corrija os teus passos, você vai parar de pisar na lama, meu irmão. Você vai pecar menos. Você vai viver uma vida mais santa. Porque a palavra, ela nos santifica. A palavra, ela nos separa. Eu acho, é impossível você ler a Bíblia agora e assistir um filme indecente. É impossível você ler a Bíblia naquele momento e ouvir uma música indecente. É impossível você ler a Bíblia e fazer algo indecente, algo que desagrada a Deus. Então, quanto mais você se aproxima, mais piedoso você fica, com mais medo de pecar e se policiando você fica. Você fica olhando: pô, será que eu vou fazer errado? Será que está errado? Será que está indo de encontro à Bíblia? Isso é intimidade. Quanto mais você buscar intimidade, mais você vai ter intimidade. Tiago 1:22: sejam praticantes e não só ouvido. Que durante a semana, essa mensagem que eu estou pregando aqui, não entra aqui, sai aqui. Pratique. Nós lemos o Salmo 119, leia de novo, pratique ele. Ela é útil para a sua educação na justiça. Que é o quê? Como você vai permanecer. Como você vai permanecer neste caminho? Ela te repreendeu, ela jogou na tua cara: ei, Ana Lívia, você é pecadora. Ela te corrigiu: Ana Lívia, você pode
vem por aqui. Maria, eu vou te ensinar como permanecer no meu caminho. Aí diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra, ela é o quê? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu disse isso daqui quinta-feira, mas tem gente aqui que não ouviu o que eu falei sobre esse texto. Antigamente as pessoas andavam ali com a lamparina ali, nesse texto aqui dos judeus. Eles iam pelo caminho e levavam a lamparina mostrando o caminho. E quanto mais perto do corpo, apontando para o pé, menos aquela pessoa tropeçava. Assim é a palavra. Quanto mais você trazer ela para perto de ti, mais ela vai iluminar os teus passos e mostrar aonde está o buraco, aonde está o pecado, aonde está o lamaçal, aonde você vai se desviar, aquele atalho que você não pode pegar. Então é por isso que você precisa trazer a Bíblia para perto de você. A gente não coloca assim, ó, a lamparina é aqui. Se você se afastar da Bíblia, você vai cair, porque nós não conseguimos ver um palmo além do nariz. Mas se você trazer a Bíblia para dentro do teu coração, pertinho aqui, Jesus vai falar assim: eu estou contigo, porque ele diz assim lá no evangelho dele, exemplificando este versículo: eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim nunca, jamais andará em trevas. Então quando você traz Jesus, ele ilumina, ele é o farol da justiça, ele é o sol, aquele que vai te trazer luz o tempo todo, iluminando todo o seu caminho, te fazendo permanecer assim no caminho certo, porque quando vem a escuridão, a gente tende a entrar por caminhos tortuosos, mas quando você está vendo o seu caminho, você segue reto até chegar no objetivo que é a vida eterna. Amém? Mas Jonas, você falou que ela é inspirada, mostrou por que ela é inspirada, mostrou por que ela é útil, mas aí para que serve isso tudo? Está lá no último versículo, está aí na sua Bíblia. Para quê? Para que ela é útil? Para que o homem de Deus seja o quê? Apto. Procura apresentar a Deus aprovado, apto, que não tem daquilo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para você manejar bem, você precisa treinar. Esses dias eu fiz um batente lá em casa e eu não manejo bem a colher. Eu fiquei com dor no pulso, aqui assim. Fiquei lá e jogava a massa, e a massa caía, e eu botava de novo, assim, segurava com a mão e puxava a lâmina da colher, até que eu consegui, tá lá, firme como a muralha de Jericó. Mas é prática. Falei até pro Jailson, já levantei a muralha lá. Duvido que ela vai cair. É assim. Eu não estou dizendo que você vai conhecer. Deus pode, tá? Te botar a Bíblia toda na sua cabeça, você citar ela de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo, porque eu já vi pastores e pregadores citando. Mas, conforme você vai lendo, conforme você vai se aprofundando, você vai tendo prática. Porque ela é uma arma. Para quê? Para você atacar as heresias que estão aí fora. Para você defender a sua fé. E para você defender a sua fé e atacar as heresias que estão aí fora, você precisa manejar bem, conhecer ela. Conhecer os seus 66 livros. A Bíblia é uma arma de calibre 66. Quantos tem no velho? Quantos calibres? 39. Não é 38, é 39. É mais potente. E no novo? 27. É mais potente que o 22. Aonde ela entrar, ela penetra. Aonde você atirar, ela penetra. Nós vemos isso aqui. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, para que você seja perfeito. Jesus quer que você seja perfeito diante dele. Jesus quer que você chegue à estatura de varão perfeito. Ele quer te ver em nível de igualdade no futuro, ser perfeito como ele. Plenamente preparado, ou seja, habilitado. Quando nós vamos dirigir, você não está habilitado. Você passa ali pelo treinamento,
faz as aulas, faz a prova e você está habilitado para aquele serviço. Assim somos nós. Para que nós estejamos lá fora pregando o Evangelho, nós estamos aqui dentro sentados ouvindo, sendo habilitados por Deus para levar o Evangelho dele lá para fora. Então sinta-se nesta noite preparado e habilitado. Para quê? Para realizar toda a boa obra. A palavra de Deus equipa e capacita o cristão para que ele viva de maneira agradável a Deus. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Somente assim você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade dele? Que você trabalhe para ele. Tudo que ele faz é agradável para os seus. Quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e de trabalhar para ele. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você conhecer, mais fácil vai ser você trabalhar. Mais agradável você vai querer fazer as coisas para o reino. Mais disposto você vai estar para realizar as obras para o reino. Porque você vai entender que não é para o seu pastor, não é para mostrar serviço para ele, é para mostrar para o seu rei, para o seu Deus, que você está trabalhando. Para mostrar para ele que quando ele te arrebatar, olha, eu trabalhei fielmente. Tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. Eu sou um servo inútil. Tudo que você me pediu, eu fiz. Mas eu fiz. Fiz de coração. E eu quero ser um servo inútil. Pelo menos esse título. Fazer aquilo que o meu mestre me manda. Eu tento fazer além. Mas se eu chegar lá, pelo menos com esse título, eu vou estar muito feliz. Então, eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Que você tenha a Bíblia como sua única regra de fé. Se agarre a ela. Deixe ela ser o seu guia. Deixe ela ser a sua luz. Deixe ela iluminar os teus caminhos. Deixe ela te repreender. Mas para isso você precisa abri-la. E deixa ela te corrigir. Para te fazer permanecer no que é certo e agradável ao nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.